Nas frias entranhas do Olimpo, onde as nuvens se retorciam ao som de trovões eternos, reinava uma entidade cuja magnitude superava todos os outros deuses. Seu nome era Zeus, o pai dos deuses, senhor dos céus e do raio. Mas sua essência estava envenenada por um poder que o corrompera desde os primeiros dias da criação. Ele nascera da deusa Reia e do titã Cronos, mas viera ao mundo já marcado pelo sangue. Cronos, temendo ser destronado por seus filhos, devorava cada um deles ao nascer. Reia, em desespero, escondeu Zeus, entregando uma pedra em seu lugar ao titã devorador. Assim, Zeus cresceu no silêncio das cavernas, alimentado por vingança. Quando finalmente alcançou a maturidade de um deus, Zeus enfrentou seu pai e o forçou a vomitar seus irmãos. A guerra que se seguiu, a titanomaquia, foi uma carnificina de proporções cósmicas. Relâmpagos partiram montanhas, oceanos evaporaram sob raios celestiais, e titãs foram aprisionados nas profundezas do Tártaro, amaldiçoados a gemer pela eternidade. Mas foi após essa vitória que Zeus revelou sua verdadeira natureza. Com o trono agora sob seus pés, ele instituiu um reinado de opressão disfarçado de ordem. Criou leis, mas quebrava-as à vontade. Estabeleceu justiça, mas só a usava quando lhe convinha. Seu primeiro ato de tirania foi contra Prometeu, o titã benevolente que ousou entregar o fogo aos homens. Zeus, ao ver a centelha divina brilhar nos olhos dos mortais, sentiu-se ameaçado. Ordenou que Prometeu fosse acorrentado a uma rocha nas montanhas do Cáucaso. Todos os dias, uma águia, filha de sua vontade, vinha devorar o fígado do titã, que se regenerava à noite. Prometeu gritava aos céus, mas Zeus permanecia impassível, observando com frieza e satisfação o sofrimento de quem desafiara sua supremacia. Não satisfeito, Zeus lançou uma segunda maldição. Pandora. Criada pelos deuses, bela como a aurora mas carregando um jarro amaldiçoado, ela foi enviada à terra como presente envenenado. Ao abrir o recipiente, libertou ao mundo todos os males, a dor, a doença, a inveja, a morte. E assim, os homens, que haviam recebido o fogo do saber, agora eram mergulhados na escuridão do sofrimento. Tudo por causa de um capricho divino, tudo para ensinar uma lição: jamais desafiar a vontade de Zeus. A crueldade do deus, no entanto, não se limitava aos deuses ou à humanidade. As ninfas, mortais e até deusas, eram alvos do seu desejo insaciável. Usando disfarces, artimanhas ou pura força, ele as tomava como quisesse, deixando um rastro de dor e tragédia. Leda, uma rainha mortal, viu-se envolta por um cisne majestoso que desceu dos céus. Era Zeus, que a seduziu com sua beleza. Dela nasceram Helena e os Dioscuros, frutos de um encontro que jamais fora desejado por ela. Europa, outra vítima, foi levada por um touro branco que nadou através do mar até Creta. Era Zeus, transformado, sorrindo enquanto ela chorava. Dela nasceram reis, mas também a tristeza de uma jovem arrancada de sua terra. Semele, sacerdotisa e amante de Zeus, foi enganada a pedir que o deus se revelasse em sua forma divina. Zeus, obrigado por seu próprio juramento, apareceu em toda sua glória. E Semele foi reduzida a cinzas pelo raio incandescente. Seu filho, Dionísio, foi salvo por Zeus, mas nasceu do sofrimento e da morte. A cada geração, Zeus deixava marcas de destruição por onde passava, como um incêndio que fertiliza ao queimar, mas nunca deixa de ser fogo. Ecos de suas perversões ecoavam pelos céus e pela terra. Io, sacerdotisa de Hera, fora transformada em vaca por Zeus para esconder seu adultério. Mas Hera, desconfiada, pediu o animal como presente e colocou Argus, o de 100 olhos, para vigiá-la. Zeus então enviou Hermes para matar Argus, e assim o fez. Hera, furiosa, lançou um mosquito eterno para atormentar Io, que percorreu o mundo inteiro em agonia, vagando por séculos, vítima de uma paixão que nunca desejou. Zeus também punia seus iguais. Quando Apolo e Poseidon se rebelaram e recusaram ordens suas, ele os condenou a servir como escravos dos mortais por 1 ano. Os deuses, humilhados, sentiram o peso do jugo daquele que se intitulava pai de todos. Nem os heróis escapavam. Héracles, fruto de um de seus estupros,
Sofreu uma vida de tragédias por causa da ira de Hera, e Zeus nada fez para protegê-lo. Era como se observasse com prazer o sofrimento do próprio filho. Quando Aquiles, o maior herói da guerra de Troia, foi amaldiçoado com a morte prematura, Zeus nada fez. Suas ações eram arbitrárias, suas simpatias voláteis, e sua crueldade, disfarçada de destino. A cidade de Salmoneu foi arrasada por um raio lançado por ele, apenas porque o rei ousou imitá-lo, montando em carros e lançando tochas para parecer um deus. Zeus, ultrajado, destruiu tudo em um piscar de olhos. Com o tempo, os humanos começaram a temê-lo mais do que amá-lo. Suas estátuas eram erguidas com mãos trêmulas, suas orações vinham acompanhadas de temor, e seus templos se enchiam mais de súplicas desesperadas do que de reverência sincera. Os oráculos, intérpretes de sua vontade, tornaram-se instrumentos de manipulação. Suas palavras eram como armadilhas, enigmáticas, sempre oferecendo esperança e ameaça na mesma medida. Ninguém confiava no que vinha do Olimpo. A crueldade de Zeus se tornava ainda mais evidente quando ele interferia nos destinos humanos, apenas para provar um ponto ou vencer uma aposta com outro deus. Guerras eram travadas, famílias destruídas, reinos arruinados, tudo por sua diversão ou orgulho. Em uma ocasião, para punir a humanidade por sua insolência, Zeus decidiu inundar o mundo. Deucalião e Pirra, os únicos sobreviventes, flutuaram sobre a terra morta em uma arca improvisada. Foi um dilúvio de proporções bíblicas, mas com um propósito menor: punir. No Olimpo, os deuses não ousavam confrontá-lo. Hera, sua esposa e irmã, suportava suas traições com ódio acumulado, voltando sua ira contra os inocentes. Atena e Apolo seguiam suas ordens com prudência. Apenas Hades o ignorava, confinado em seu reino de mortos. Zeus governava com punhos de trovão e olhar de julgamento. Quando os mortais ofereciam sacrifícios, ele absorvia suas preces como um predador atento. Se fossem escassos, vinha a seca, os terremotos, as pestes. Mesmo os elementos estavam a seu serviço. O vento mudava de direção conforme sua vontade. As nuvens se adensavam quando sua cólera crescia. O raio, sua arma predileta, era lançado com precisão cirúrgica, sempre para destruir, nunca para proteger. Os gigantes, filhos da terra, tentaram uma vez tomá-lo de assalto. Chamaram-se gigantes e marcharam contra o Olimpo. Zeus, em fúria, esmagou-os com seus raios, transformando o campo de batalha em um inferno de cinzas e relâmpagos. Mas seu trono nunca esteve seguro. A profecia dizia que, assim como ele destronara o pai, alguém o destronaria. Por isso, devorava os filhos de Metis, e evitava uniões que pudessem gerar herdeiros mais poderosos. A própria existência de Atena nasceu dessa paranoia. Quando Metis engravidou, Zeus a engoliu inteira, temendo que desse à luz alguém mais forte que ele. Atena, no entanto, nasceu de sua cabeça, armada e adulta, uma lembrança eterna de seu medo. Zeus nunca confiou em ninguém. Seu reinado era solitário, mesmo rodeado de deuses. Ele desconfiava de todos, traía todos, e mantinha a paz apenas pelo terror constante de sua ira celestial. Os mortais criaram mitos sobre sua justiça, mas no fundo sabiam. Zeus não era justo. Era apenas soberano. Sua vontade era a lei, e o que contrariasse seus desejos era punido sem hesitação. No final, até os próprios deuses começavam a murmurar. Não abertamente, jamais. Mas em sussurros, nas sombras do Olimpo, perguntavam-se se a era de Zeus não estava prestes a ruir. Pois todo tirano, por maior que seja, está fadado à queda. E os trovões que um dia proclamaram sua glória, também poderiam anunciar sua ruína. Mas Zeus permanecia, altivo no céu, como uma sombra sobre a humanidade. E enquanto houvesse medo, sacrifícios e silêncio, seu reinado de trovões continuaria. Porque para Zeus, o que importava não era o amor dos homens ou a lealdade dos deuses, mas a permanência do poder absoluto. E assim, acima das nuvens, sentado em seu trono de tempestades, o Senhor do Olimpo ria, não com alegria, mas com o desprezo de quem sabe que nenhum deus, homem ou titã, ousaria desafiá-lo tão cedo. Mas toda a eternidade, um dia, começa a se quebrar.